Muito bom dia. Começamos então hoje, essa terça-feira, com os mercados na Europa caindo e os índices futuros americanos também caindo, mas aqui no Brasil o índice futuro subindo 1% e o dólar no 0 a 0. Devemos abrir a bolsa então em alta aqui na contramão do restante do mundo. As notícias que vieram da Europa foram que os 27 países, com exceção ainda da Hungria, que não concordou totalmente com isso, mas os países chegaram num acordo que até o final do ano, ou seja, até dezembro, proibirão a importação do do petróleo russo, principalmente aqueles transportados por barco, tá? Essas importações incluirão 2/3 do que eles compram da Rússia, ou seja, basicamente 90% do que a Europa importa da Rússia de petróleo. Lembremos o seguinte, o montante que a Europa compra da Rússia em petróleo dá mais ou menos $1 bilhão por dia. Isso é a maior fonte de financiamento da própria Rússia, que hoje em dia, obviamente, financia essa estrutura de guerra como um todo. Além disso, outra sanção imposta foi um dos maiores bancos russos, Sberbank, que foi cortado do sistema de pagamentos internacionais, que é o SWIFT, tá? Nesse primeiro momento, até o final do ano, essas importações, esses embargos são para petróleo e não para gás, que eventualmente seria num segundo momento, tá? Dados positivos aqui do Brasil, ontem veio o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, que veio uma alta de 0,52 no mês, mas lembramos que no mês anterior tinha vindo 1,41, então veio 3 vezes menos praticamente do que estava no mês passado, desacelerando isso. Vamos ver quando começa a se refletir, obviamente, na prática. Agora, hoje que saiu pela manhã, terça-feira, taxa de desemprego no Brasil, 10,5%. Na última leitura estava acima de 11%, melhorando. Relação dívida-PIB, 78,3%. Estava 78,8% na leitura do mês passado. Também diminuindo a dívida. Superávit orçamentário para o mês, ou seja, a diferença entre o que o Brasil arrecada e o que gasta. Um superávit, ou seja, uma sobra de 38,8 bilhões de reais. No mês passado tinha tido um superávit também, mas de 3,4 bilhões, tá? Portanto, números extremamente positivos, claro, ainda muito por fazer, mas números, leituras que seguem mês a mês melhorando, e isso mostra que o Brasil está mais resiliente do que outros países, tanto que hoje é contratado já uma probabilidade de recessão muito maior na Europa, depois nos Estados Unidos, e no Brasil ainda essa probabilidade não está alta como nesses outros países. Dados da Europa, a Alemanha e a Espanha divulgaram dados de inflação ontem que, apesar de da Espanha ter caído do que estava no último mês, continua ainda extremamente alta. Hoje saiu da França e da Itália, também vieram dados acima do esperado, acima do que vinha no mês passado nesses dois países, e na Alemanha, desemprego de 5%. Na zona do euro, a inflação como um todo de todos esses países veio 8,1%. Lembrando que no mês passado a leitura era de 7,4%. Portanto, gente, o que nós estamos falando aqui é que a Europa sim está na inflação mais alta dos últimos 40 anos. E depois de relaxamento das restrições ao tal Covid-0 na China, saíram dados da indústria e de serviços, o PMI. Acima de 50 é expansão, abaixo de 50 a retração. Ambos estão ainda abaixo de 50, tanto industrial como serviços. Porém, o dado veio melhor do que o mercado esperava e melhor do que a leitura no mês passado. Com a abertura da China, mesmo que gradual, e uma demanda por petróleo da China, que é o maior importador de petróleo, o preço da commodity explodiu ontem e hoje, né, do petróleo eu me refiro aqui, e as bolsas da China também respiraram com essa eventual abertura da economia chinesa. Um ótimo dia a todos e um forte abraço.